Esta é uma história retirada do Reddit, de um casamento aparentemente feliz que se desintegra quando o marido descobre a infidelidade de sua esposa com o vizinho. O enredo envolve uma tentativa de reconciliação, mas as coisas tomam um rumo inesperado quando a esposa enfrenta consequências devastadoras após o divórcio. O protagonista, inicialmente consumido pela vingança, encontra eventualmente seu caminho para a cura e sucesso profissional, enquanto sua ex-esposa enfrenta as duras realidades de suas escolhas. Sem mais delongas, vamos para o relato. Eu, homem, 34 anos, casei com minha esposa Nina, 29 anos, há 5 anos. Parece que foi ontem quando ela se mudou para o nosso quarteirão e apareceu na minha porta com um prato de biscoitos que ela assou como um agrado para conhecer os vizinhos. Ela era uma pessoa muito jovial e animada, que serve biscoitos feitos à mão aos vizinhos. Ela conversava com todo mundo e era extremamente doce e agradável. Quando ela veio com os biscoitos, a convidei para tomar um café. Logo nos tornamos amigos e nos conectamos tomando café e comendo biscoitos. Namoramos por 2 anos antes de trocar nossos votos. Uma coisa que Nina amava tanto quanto a mim era seu jardim. Ela era apaixonada por plantas, havia estudado botânica e agora possuía um pequeno viveiro. Seu próprio jardim era como um bebê para ela. Ela amava todas as flores que plantara lá. Pode parecer insano, mas toda manhã ela realmente conversava com as plantas enquanto as regava. Antes de nos casarmos, Nina deixou claro para mim que eu teria que morar com ela, porque não conseguiria deixar seu jardim. Ela simplesmente não estava pronta para fazer isso. E não me perguntou, apenas anunciou sua decisão para mim. Eu não me importei porque entendia totalmente sua paixão e amor pelo jardim. Por isso, não resisti e mudei para morar com ela. Nossa vida de casados estava indo bem até que as características que nos atraíram começaram a se tornar um problema. Você vê, Nina e eu somos bastante diferentes em nossa natureza. Nina, como mencionei, é uma pessoa extremamente extrovertida e social. Ela conhece muitas pessoas e faz amizades facilmente. Eu, por outro lado, sou o oposto exato do que ela é. Sou introvertido e uma pessoa relativamente tímida. Não me sinto confortável falando com todo mundo, e são poucas as pessoas com as quais me conecto e me torno amigo. Gosto de passar muito do meu tempo livre em casa, em vez de sair. Minha ideia de férias ideal inclui ficar em casa com Nina, assistir TV e cozinhar algo gostoso para nós dois. Como somos muito diferentes, decidimos algumas coisas no início do nosso casamento para evitar grandes discussões. Certificamo-nos de fazer as coisas que cada um de nós gostava. Saímos aos sábados, já que era algo que Nina adorava fazer. Aos domingos, ficávamos em casa e passávamos tempo juntos, já que era algo que eu amava. Essa configuração funcionou muito bem para nós. No entanto, as coisas têm sido um pouco estranhas nas últimas semanas. Nina tem saído muito. Sempre tem que encontrar alguns amigos ou tem alguma festa para ir. Para mim, parece que ela nunca está em casa. Não é como se ela me deixasse para trás ou me negligenciasse. Ela sempre me pergunta se quero sair com ela para encontrar seus amigos ou ir a alguma festa, mas eu recuso como de costume. Depois de voltar do trabalho, muitas vezes estou socialmente exausto para sequer pensar em sair e conhecer pessoas. Eu a acompanhei 1 ou 2 vezes quando ela insistiu muito, mas foi só isso. Ir a essas festas era horrível. Eu achava difícil ter conversas com qualquer pessoa, e no final da noite eu estava cansado. Então, da próxima vez que ela me convidou para sair com seus amigos, recusei. Ficar em casa é o que eu gosto. Honestamente, sinto falta da presença dela em casa. Ela está saindo mais do que costumava, e sinto falta dela quando ela está fora. Quando ela volta para casa, geralmente está muito cansada e vai direto dormir. Comecei a sentir falta das nossas conversas profundas e de tudo mais. Não quero parecer aquele tipo de marido que impede a esposa de sair e fazer o que ela ama. Não quero que ela fique em casa por minha causa. Apenas parece para mim que Nina não está interessada em passar muito tempo comigo, e isso me incomoda. Fico pensando se ela se cansou de mim ou se foi apenas um de seus dias ocupados. Eu sei que não há uma instância evidente que indique um problema com nosso relacionamento, mas depois de ler tantas histórias de traição aqui, estou meio alerta e não quero deixar passar nenhum sinal vermelho. Espero que seja apenas uma fase e que passe. A comunicação é fundamental,
e os parceiros devem sentir que podem falar livremente com seus cônjuges. Você deve expressar como está se sentindo, dizer a ela que sente falta dela, pode ser tão fácil. Se ela se importa, ela deveria entender. Atualização 1. Depois de ler a resposta no último post, percebi que era melhor ter uma conversa sincera do que ficar no canto em silêncio. Decidi comunicar abertamente meus sentimentos e inseguranças para Nina. Eu não estava tão inseguro, mas se você é introvertido em um relacionamento com um extrovertido, você me entenderia. Estamos levemente preocupados com o fato de nosso parceiro ficar entediado conosco, porque não somos tão extrovertidos quanto eles. Outro desafio com os introvertidos é que nós pensamos demais antes do confronto. Eu elaborei milhares de planos na minha cabeça sobre como expressar meus sentimentos sem deixá-la triste. Me torturei muito, e eu sabia que estava tudo errado. Era melhor falar diretamente com ela e compartilhar as preocupações que estavam na minha mente e, em seguida, descobrir o que acontece a seguir. Um dia, quando Nina chegou em casa do viveiro, eu disse a ela que queria conversar sobre algo. Ela ficou surpresa com essa súbita vontade de conversar. Eu disse tudo o que estava na minha cabeça. Depois de me ouvir, ela pediu desculpas. Foi um choque de realidade para ela. E ela prometeu fazer o possível para não me fazer sentir daquele jeito novamente. Ela disse que estava saindo muito porque tantos de seus amigos estavam na cidade depois de tanto tempo. Mas agora poderíamos voltar ao nosso cronograma anterior, como costumava ser. Fiquei feliz que Nina agiu de maneira madura, em vez de tentar distorcer a situação ou agir defensivamente. Ela realmente respeitou como eu estava me sentindo, e eu apreciei que ela também estava contente por eu ter falado sobre isso de maneira razoável, em vez de brigar irracionalmente ou guardar tudo para mim. Foi tão bom ter uma conversa como dois adultos que estavam apaixonados e se entendiam muito bem. Depois desse dia, Nina e eu começamos a seguir nossa programação anterior, onde reservávamos um tempo um para o outro, e eu pensei que as coisas melhorariam para nós agora. No entanto, isso não durou muito. 2 semanas depois, Nina começou a agir da mesma maneira novamente. Ela chegava em casa mais tarde do viveiro do que o habitual. Estava novamente saindo muito com seus amigos, e eu estava sozinho em casa como de costume. A parte mais estranha e chocante foi que observei que Nina parou de prestar muita atenção ao seu jardim de casa. Eu sempre tive certeza de que Nina amava seu jardim mais do que me amava. Ela o tratava como seu bebê, e vê-la negligenciá-lo foi estranho para mim. Isso me fez perceber que algo não estava totalmente normal com Nina, e que algo mais havia assumido a prioridade em sua vida, sobre nós, eu e seu jardim. Um dia, por tédio, fui para o jardim e reguei as plantas, já que Nina não estava por perto. Foi quando percebi que uma das plantas estava morta. Isso me assustou, pois eu sabia muito bem o que essas plantas significavam para ela, e ela nunca seria tão descuidada com elas. Quando ela chegou em casa naquela noite, mostrei a ela a planta morta. Nina não tinha ideia. Ela deixou o jantar no meio e foi para o jardim ver sua planta. Eu a segui. Nina ficou realmente triste quando a viu. Pensei que ela estava prestes a começar a chorar, mas ela não fez isso. Ela estava realmente chateada, dizendo que era culpa dela. Ela estava tão ocupada com o trabalho e os amigos que negligenciou cuidar do jardim. Nina se culpava e se assegurava de que agora daria prioridade às suas responsabilidades. Eu apenas a olhei, esperando que ela voltasse ao normal. A partir desse dia, Nina ficou muito consciente de suas plantas. Ela começou a cuidar bem delas da maneira como sempre fez. A parte divertida é que ela não diminuiu suas saídas. Ela começou a acordar cedo e se certificava de verificar as plantas antes de sair. À noite, ela não se importava em passar tempo comigo. Ela só estava preocupada em sair e cuidar das plantas que ela chamava de seus bebês. Eu sei que parece irracional e insano, mas comecei a ficar meio com ciúmes do jardim dela e de seus amigos. Já discuti isso com ela, e ela disse que dividiria seu tempo igualmente, mas agora voltou à mesma rotina antiga dela. Ela não parece se importar neste momento, e eu não estou com vontade de ter outra confrontação. Parece que estou me fazendo de bobo. Eu realmente quero resolver esse problema, mas não quero falar sobre isso com ela novamente. Então eu também me distanciei dela. 2 noites atrás, fiz algo estúpido. Quando cheguei em casa do trabalho, Nina já estava lá. Ela me beijou e disse que estava saindo para encontrar um amigo. Ela tinha preparado o jantar para mim. Fiquei bravo com ela, mas não disse nada. Assim que ela saiu, eu também saí de casa.
Nem toquei no jantar que ela havia colocado na mesa de jantar. Liguei para um amigo antigo e saí com ele. Não tenho muitos amigos, então apenas sentei e conversei com ele. Nos encontrávamos após muito tempo, então havia muito o que compartilhar. Meu amigo saiu por volta das 9 horas, mas eu não fui para casa. Fui a um bar e fiquei lá por horas. Não bebi muito, mas naquele dia fiquei realmente bêbado. Eu não tinha planos de voltar para casa. Pensei em reservar um quarto em um hotel e ficar lá durante a noite. Então fiz isso. Nina me ligou, e eu recusei a chamada. Não queria falar com ela, ou mesmo olhar para o rosto dela. Ela me mandou uma mensagem quase imediatamente perguntando onde eu estava. Escolhi não responder. Sentei-me na cama do quarto do hotel e olhei para o teto, imaginando se estava fazendo algo estúpido, mas não estava com vontade de falar com ela. Ela tinha que sofrer um pouco como eu sofria todos os dias. Adormeci instantaneamente. Na manhã seguinte, acordei tarde por causa de todas as bebidas da noite anterior. Acordei com dor de cabeça, é claro. Não estava bem. Liguei o celular e recebi 100 mensagens de Nina. Ela estava preocupada comigo, aparentemente. Fui para casa. Nina estava saindo para o trabalho, e quando me viu, me bombardeou com 1000 perguntas, perguntando onde eu tinha estado a noite toda. Ela disse que estava preocupada e doente por mim. Ela parecia realmente brava, e isso me deixou feliz. Feliz por não mentir e dizer a ela que eu não queria voltar para casa, pois ela nunca estava lá. Eu tinha que ficar sozinho na maior parte do tempo, então decidi fazer isso fora de casa. Isso foi o bastante para Nina começar a gritar e me culpar por agir como uma criança que precisava de atenção o tempo todo. Isso me irritou ainda mais. Em vez de se desculpar por seus erros, ela agiu defensivamente. O que diabos? Eu argumentei de volta e não guardei nada dentro. Ambos dissemos coisas realmente dolorosas um para o outro. Em seguida, ela foi para o viveiro, e nenhum de nós ia se calar. Eu tive que escrever esta atualização para esvaziar meu coração. Está ficando insuportável para mim agora. Só quero persegui-la e ver o que ela está fazendo, ou contratar um detetive particular. Estou simplesmente cansado. Nada como algumas plantas para serem literalmente a metáfora de onde seu casamento está agora. É engraçado como ela ficou brava com você por algo assim e ainda está fazendo o mesmo com você. Ela é uma hipócrita e, honestamente, qualquer pessoa que fica brava com o cônjuge, por um comportamento específico como este, geralmente é culpada de fazê-lo também. Atualização 2. Pessoal, eu digo a vocês, a bandeira era realmente vermelha. E estou feliz por ter percebido tudo isso, em vez de fechar os olhos para isso. Após aquela grande briga, Nina e eu paramos de nos falar completamente. Nenhum de nós estava pronto para se desculpar e acertar as coisas. Estávamos ambos extremamente irritados. Vivíamos na mesma casa, mas não trocávamos uma palavra. Continuamos seguindo as mesmas rotinas. Eu preparava o café da manhã, ela fazia o jantar, mas não estávamos prontos para encerrar a briga. Desta vez, também decidi que não seria eu quem tomaria a primeira atitude para resolver o conflito. Não era questão de orgulho, mas simplesmente não sentia que era certo. Uma semana depois, cheguei em casa do trabalho e me deparei com uma surpresa. Abri a porta e todas as luzes estavam apagadas. Era estranho, porque normalmente Nina chegava em casa antes de mim. Entrei e acendi a luz, e fiquei surpreso. Nina havia preparado uma surpresa para mim. Havia um bolo na mesa da sala, além de alguns balões e um cartaz que dizia: "Desculpe". Nina deu um passo à frente e disse que sentia muito, abraçando-me. Não vou mentir, foi bom ver o esforço dela. Ela admitiu que era obviamente culpa dela por não estar ouvindo e prestando atenção em mim. Nos reconciliamos, Nina cozinhou minha comida favorita, comemos e conversamos muito. Depois de muito tempo, me senti aliviado, e tudo parecia muito bom. Havia tanto a ser compartilhado. Desde a briga, eu temia que Nina simplesmente odiasse nosso relacionamento e não se importasse. Ela parecia tão indiferente, e eu tinha medo de que nunca nos reconciliássemos, e seria o fim do nosso casamento de 5 anos. No entanto, ela fez todo o esforço, o que me assegurou que ela estava interessada em colocar esforços no nosso casamento para fazê-lo funcionar. Ela me amava, e isso realmente me deixou feliz. Mas essa bolha estourou em pouco tempo, pois fui apresentado à realidade de Nina alguns dias após nossa reconciliação. Alguns dias depois da nossa reconciliação, tive meu coração partido da pior maneira.
Estava no escritório quando percebi que havia esquecido alguns documentos muito importantes que precisava em casa. Eu tinha trabalhado até tarde na noite anterior e os deixei na mesa de estudos. Meu escritório não ficava tão longe de casa, então pensei em apenas ir para casa e pegá-los. Dirigi para casa, mas fiquei surpreso ao ver o carro de Nina na garagem. Ela saiu para o viveiro de manhã porque estaria de volta em casa. Estava prestes a entrar na casa quando ouvi a voz de um homem. Subiu-me um calafrio. Eu sabia que não soava bem. Quem poderia estar com a Nina na minha casa a essa hora do dia? Por um momento quis fugir. Não estava pronto para enfrentar a verdade. Não conseguia pensar direito e simplesmente entrei. Ela estava se pegando com o meu vizinho. Sim, era simplesmente nojento que ela estivesse dormindo com um perdedor que morava ao lado. Esse homem, um parceiro justo, havia se mudado recentemente para o nosso bairro e desde então ela agia de maneira estranha. Não sei que tipo de transtorno ela tem para fazer amizade com qualquer pessoa. Tenho certeza de que a Nina deve ter tomado a iniciativa de se tornar amiga dele, e as coisas tomaram um rumo diferente. Foi como um momento de déjà vu para mim, imaginando como as coisas poderiam ter acontecido entre eles de maneira semelhante à forma como aconteceu entre nós. Fiquei ali parado, sem reação por um momento, antes de expulsar o homem de minha casa. Queria quebrar os membros dele, mas mais do que ele, eu estava enojado com minha esposa. Queria expulsá-la de casa, mas era a casa dela. Ela implorou para eu dar uma chance. Disse que era apenas uma vez e que eles estavam só conversando antes do momento. Mas eu sabia que não era verdade. Não precisava provar meus instintos para ela, mas ainda assim, eu queria humilhá-la. Fui direto para a câmera da porta. Percebi que quem quer que tivesse ido à minha casa poderia ter sido gravado pela câmera, e eu poderia revisar a gravação para descobrir quem era. Nunca tínhamos verificado a gravação da câmera em toda a nossa vida. Nosso bairro era realmente seguro, e felizmente nunca tivemos que passar por algo assim. No entanto, agora era a hora de usar a câmera que eu havia instalado anos atrás. Liguei-a na frente dela e comecei a reproduzir as gravações dos últimos dias simultaneamente. Avancei rapidamente para a tarde, porque era o horário em que ela estava com ele na gravação. Era claro que não era algo único. Aquele homem sujo e aquela mulher má. Eu queria matar os dois naquele momento. Apenas empacotei minhas coisas e saí de casa. Ela implorou para eu ficar e conversar com ela, mas eu a empurrei para longe e fui embora. Eu me hospedei em um hotel por um tempo, até decidir meu próximo passo. Estou em contato com um advogado de divórcio e também procurando um lugar para morar. Bloqueei Nina de todas as redes sociais. Mesmo depois de uma semana vejo suas mensagens na pasta de spam, mas não leio porque ferve meu sangue. Vou atualizar assim que tudo isso terminar. Uau! Fico imaginando o que ela colocou naqueles biscoitos. Desculpe, OP. Atualização 3. Eu estava em um estado mental patético ao fazer a última atualização. Escrevendo isso, percebi que percorri um longo caminho no caminho da cura. Naquele momento, tudo o que eu pensava era apenas em vingança. Eu queria desesperadamente elaborar um plano que machucasse a Nina da mesma forma que ela me machucou. Queria que ela passasse pelo inferno. Comecei a planejar minha vingança. Eu sabia que precisava da minha vingança. Não podia deixar a Nina sair impune. Ela havia feito de mim um tolo com o vizinho. Continuei pensando em várias maneiras de ferir a Nina, mas a vida teve um efeito melhor sobre mim. E eu eventualmente segui em frente. Depois que o divórcio foi resolvido, eu queria fazer uma atualização, mas não queria revisitar meu passado através deste tópico, então ignorei. Desculpe por isso. Respondi a todos que me perguntaram através de mensagens privadas e comentários. Há uma semana, Nina me enviou um e-mail de um novo endereço de e-mail. Eu havia bloqueado todas as suas coordenadas anteriores. Ela disse que estava em um estado miserável em todos os sentidos. Ela me contou que o parceiro justo a traiu da pior maneira possível logo após o divórcio. Ele se mudou para morar com ela. Como eu disse, ele era um vagabundo preguiçoso, mas não tinha um emprego decente e sobrevivia com a renda de Nina. Nina pediu a ele para se juntar ao seu viveiro para dividir o trabalho. E foi aí que ele começou a fazer suas coisas. Ele começou a enviar as plantas do viveiro para fora e as vendia a preços mais baixos apenas para ganhar alguns trocados extras. Mas Nina logo percebeu a ausência dessas plantas, e quando perguntou a ele, ele disse que provavelmente foram roubadas durante a noite.
Enquanto tudo isso acontecia, ele conseguiu colocar as mãos nos documentos de propriedade do viveiro e os vendeu para ganhar dinheiro fácil. Ele então fugiu com o dinheiro e desapareceu. Nina parecia arrasada. Ela havia perdido a coisa que era mais próxima de seu coração. Agora ela estava em uma confusão, sem apoio emocional ou financeiro, e completamente sozinha. Eu respondi a ela com apenas um texto, dizendo que ela me fez sentir exatamente da mesma maneira que ela estava chorando por ter seus esforços desperdiçados. Eu tinha me sentido da mesma maneira. Tinha passado tantos anos tentando nutrir nosso relacionamento que ela tinha jogado fora assim. Ela preferiu dormir com aquele vizinho que nem estava levando isso a sério. Eu sabia que era o karma dela, porque ela estava recebendo de volta a dor que ela me causou. Naquele dia, minha crença no karma ficou mais forte. Nina estava colhendo o que havia plantado e ela não estava gostando disso. Mesmo depois de deixar claro que não queria nenhum contato com ela, Nina tentou muito falar comigo e se desculpar, mas é claro que eu ignorei tudo. Ouvi de um amigo novamente que ela estava passando por muitos problemas financeiros, porque seu viveiro já não existia. O vizinho com quem ela me traiu tinha a abandonado completamente e escolheu ficar com a esposa dele. Então Nina estava sozinha em todos os aspectos da vida. Seguir em frente após aquele divórcio não foi fácil e me destruiu, mas eu tive que fazer isso. Não tinha outra opção. Me envolvi completamente no meu trabalho para não deixar que os pensamentos dela atrapalhassem minha cabeça. E isso acabou sendo bom para mim. Trabalhei duro para ficar ocupado e consegui a promoção que sempre desejei. Não teria sido possível sem priorizar a mim mesmo em relação aos outros e pensar mais na minha saúde mental. Cortei todos os laços com meu passado e me concentrei mais no meu presente, o que me levou a ganhar controle sobre minha vida e estar estável. O relacionamento dela, especialmente nosso casamento, parecia fadado desde o início. As coisas mais preciosas na vida dela são suas plantas. Essa mulher não sabe como regar o próprio casamento. Essa promoção é um belo começo para um novo mundo. Você é muito mais importante do que qualquer planta. Obrigado por se juntar a nós hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever, além de ativar o sino de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Até breve.